Oi, gente. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Nesse domingo, meu marido me convidou pra ir pra igreja. E eu achei um convite bem interessante, sabe? E eu fiquei morrendo de vontade de fazer um vídeo. Fiquei pensando de fazer um vídeo pra contar sobre isso. Porque eu sei que tem muitas mulheres que são cristãs e que sempre costumam convidar o seu marido que ou não é cristão, ou que já foi e tá desviado desse caminho, né? Muitas mulheres costumam convidar o seu marido para ir para a igreja, muitas mulheres costumam pedir a Deus, né, pela conversão do seu marido, ou oram pela conversão do seu marido. E é muito comum, né, essas mulheres pedirem o seu marido, convidarem o seu marido para ir para a igreja. Isso foi muito interessante. Esse domingo foi o domingo de feriado de carnaval. E por muito tempo, né, eu sentia vontade de ir para a igreja com ele, né, há muitos anos atrás, quando eu frequentava uma igreja e ele não. Então eu tinha muito desejo de ir para a igreja junto com ele. E aí dessa vez foi ele que me convidou para ir. Hoje nós não estamos fazendo parte de nenhuma instituição, né? Nós não somos membros de nenhuma instituição religiosa que nós costumamos chamar de igreja, né? Mas eu me sinto e me esforço e entendo como parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E não quero entrar nesse contexto, mas o que eu quero colocar para vocês é a experiência que eu vivi nesse domingo, né? Primeiro, de uma alegria muito grande do meu marido me convidar para ir para o culto, e depois da mensagem que a gente ouviu lá, era de um pastor que é conhecido da gente, né? Que a gente conhece de fora dali, daquela instituição, de fora daquela igreja. A gente foi lá visitar a igreja dele e ouvir a pregação dele. E eu achei muito interessante porque ele falou um pouco sobre um momento da vida em que você está cansado, fadigado, que você não suporta mais e que você deseja mudança. E aí, na mensagem dele, ele falou que muitas vezes a gente fica esperando que Deus faça essa mudança. Mas tem coisas que nós precisamos mudar, como cuidar da nossa saúde. E aí, se você não acompanha o canal, deixa eu te dizer que o último vídeo que eu fiz, né, o vídeo que eu fiz anterior a esse de agora, eu estava falando justamente que eu estava vendo que eu precisava cuidar da minha família, que eu estava negligenciando um pouco a saúde. E aí eu comecei já a ter algumas atitudes ali de tentar dar um cuidado para a saúde da minha família, né? E aí começando também por mim. E o pastor estava falando uma mensagem que foi de encontro. Ele estava dizendo: você precisa se cuidar, você precisa... Tem coisas que a gente não precisa ficar esperando que Deus faça, mas tem coisas que nós, como pessoas, precisamos fazer, sabe? Eu achei interessante isso. E ele ele leu uma mensagem na Bíblia, uma escritura, uma parte que está lá em Isaías, que essa parte de Isaías, ela é referência de uma música que eu gosto muito, sabe? Que na música diz: quem poderá com as próprias mãos pesar a terra ou medir o mar, quem poderá sondar o coração de Deus. E esse texto eu gosto muito, mas eu tenho mais contato com ele através da música e não lá da escritura. Tipo, eu não sabia achar essa parte. Eu sei que tem, mas eu não sabia localizar, né? E ele leu lá em Isaías, e aí eu levei a Bíblia, né, e abri e fiquei lendo todo aquele texto, e foi uma experiência bem, bem legal ler esse texto e ver, assim, como nós não podemos entender, a nossa mente não é capaz, não tem estrutura suficiente para compreender o funcionamento do universo
e tudo que Deus é. E o tempo todo a gente fica numa busca de explicações sobre a vida, sobre Deus, numa busca de controle sobre a vida, sobre Deus, sobre a nossa casa, sobre as pessoas com quem a gente convive e que a gente ama. E a gente tem essa atitude de querer controlar, né, de querer fazer com que as coisas aconteçam da maneira como a gente deseja, como a gente quer. E aí eu fiquei refletindo isso, gente, hoje já é sexta-feira, né, então já passaram-se aí 5 dias praticamente, né, eu pensando nisso, com vontade de fazer esse vídeo, mas não tinha parado para fazer. E na verdade, eu quero trazer essa história aqui para vocês, mas para falar sobre as nossas atitudes dentro da nossa casa, as consequências das nossas atitudes dentro da nossa casa, numa perspectiva de como nós estamos influenciando a nossa casa, que tipo de casa nós estamos edificando nesse contexto espiritual. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Para um pouco e pensa se a casa que você está edificando, a sua família, a vida em família que você está edificando, você está construindo um inferno ou você está construindo um céu? Eu vou deixar você pensar um pouquinho. Talvez essa pergunta seja uma pergunta muito estranha, né? E nesses dias, nessa semana, eu parei para me fazer essa pergunta. Primeiro porque quando eu comecei a olhar para mim, assim, para ver que eu precisava cuidar de mim, eu comecei a pensar também que muitos dos problemas que nós enfrentamos dentro da nossa casa, muitos dos estresses, as coisas que nos causam estresse, né, que fazem a gente ficar irritada, que fazem a gente brigar, que fazem a gente reclamar, para mim é como se fossem estruturas de um inferno. Eu imagino o inferno como esse lugar. Então, se a sua casa está sendo um lugar onde não há paz, onde há todo o tempo confusão, piadinha, sabe? Um lugar que você não está se sentindo bem, que os seus filhos também não estão se sentindo bem, que seu marido não está se sentindo bem, essa casa está um inferno. Mas aí eu te pergunto qual é a sua parcela na construção desse inferno dentro da sua casa, porque às vezes a gente fica só apontando o dedo pro outro, né, e querendo que o outro mude, mas só que a gente tem um papel fundamental na edificação da nossa casa, né? E para poder ter uma casa como o céu, a gente precisa construir esse céu, não é só ficar orando e pedindo a Deus, né? Isso que eu vim falar para você aqui, que não é só ficar fazendo orações repetidas e que às vezes por tanto se repetirem, parece que vão ficando sem, digamos que uma chamazinha que vai se apagando, né, dentro de nós. Porque se as nossas orações não conseguem nos modificar, como é que você acha que ela vai modificar a sua casa e muito menos as pessoas? Então, nesse vídeo eu quero pensar com você sobre isso, né? Como que a gente transforma a nossa casa no inferno e como a gente transforma a nossa casa num céu. E aí eu descobri que tudo começa pela gente. Na verdade, o céu e o inferno, eles existem dentro da gente. Eu me lembrei que uma coisa que eu tinha percebido quando eu era criança, quando eu ficava observando as pessoas à minha volta, e eu pensava assim, quando eu vi uma pessoa que era feliz, uma pessoa que eu considerava boa, eu pensava em imitar essa pessoa. E quando eu via uma pessoa que não era boa, uma pessoa que eu percebia que era infeliz, eu pensava, eu não vou fazer o que essa pessoa faz, né? Então, tipo, eu via o erro da pessoa e com esse erro eu aprendia que eu tinha que fazer o oposto do que aquela pessoa fazia. E aí eu comecei a perceber que nós
temos um céu ou um inferno dentro da gente. E a gente acaba transmitindo isso para nossa casa. E eu percebi que todas as, digamos que, os problemas, as confusões que estavam acontecendo dentro da minha casa, muitas vezes eu partiam assim de um gatilhozinho que eu dava. Alguma palavra, não era nem assim uma palavra, mas a forma como eu estava me comportando, ou a forma como eu falava, era um gatilho para gerar contendas, né? E se eu mudar a forma como eu estou falando, isso pode se tornar um gatilho para um sentimento de paz. E eu estou me lembrando agora que tem justamente um versículo que fala sobre isso. Vou mostrar para você. Lá em Provérbios, no capítulo 15 de Provérbios, começa assim, no versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. E aí, gente, eu acredito que esse é o primeiro ponto pra gente, tipo assim, se você puder ligar um sinal, uma anteninha pra você ficar alerta em estar construindo um céu dentro da sua casa, se a gente conseguir aplicar a sabedoria desse versículo, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Então, com as suas palavras, você pode construir tanto a ira dentro da sua casa, ou você pode construir um ambiente pacificador dentro da sua casa, só pela forma como você fala, gente. Eu achei isso muito legal. E aí eu aconselho você a continuar lendo o restante desse capítulo 15 de Provérbios, que ele é muito bom e vem falando várias coisas dentro desse contexto aí que serve muito para essa mulher que edifica a sua casa. E aí eu percebi que a forma como eu falo com os meus filhos, dependendo da resposta que eu dou diante de uma traquinagem que ele está fazendo, por exemplo, ela vai gerar ações deles como consequência, né? Então, se meu filho tá fazendo uma bagunça, se eu falo de forma muito dura, eu desperto a ira no meu filho e o meu marido escuta e também vou despertando a ira no meu marido e eu vou gerando uma confusão. E aí, será que você consegue perceber isso no seu dia a dia? Eu acho difícil a gente conseguir perceber isso no dia a dia. Eu acho muito difícil, né? E a gente faz isso o tempo todo, mas a gente não percebe. É por isso que a gente está o tempo todo culpando as outras pessoas. A gente não consegue enxergar isso, gente. E aí é onde eu quero mostrar para você uma palavra que eu li, muito interessante também. Gente, Salmo 19. Eu li esse salmo no início da semana e ele, assim, me impactou de uma forma muito, muito legal, né? E todas essas minhas reflexões partiram da noite que a gente foi lá pro culto, né? Que meu marido me convidou. E aí eu quero ler aqui para vocês no Salmo 19, deixa eu ver aqui, no versículo, vou começar aqui no versículo 12. Quem pode entender os próprios erros? Quem pode entender os próprios erros? Absolve-me, tu, dos que me são ocultos. Né? O salmista está pedindo a Deus para absolver ele, perdoar ele dos erros que ele não consegue enxergar, que ele não consegue perceber. Também da soberba, guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Eu achei isso tão interessante também, sabe? Eu transformei esses dois pedidos aqui que eu vi no Salmo em oração essa semana, né? Que Deus me absolva dos pecados que eu não, daqueles pecados que eu não estou percebendo. E eu acho interessante fazer isso numa forma de oração, porque
ele vai te mostrando, ele vai te fazer perceber para que você possa se arrepender. Por isso que eu tô falando isso para vocês aqui, né? Porque são coisas que eu faço e que às vezes não percebo e que só debaixo da luz de Deus para conseguir perceber e dizer isso para vocês aqui. E aí a soberba é uma das coisas que vira senhor da nossa vida. E a soberba que muitas vezes nos faz se encher de orgulho, nos faz morrer de trabalhar, nos faz querer ser dura com os nossos filhos para ter moral, nos faz ser grossa com o nosso marido, né? A soberba, muitas vezes, quando ela é um senhor da nossa vida, é quando a gente quer ser maior, né, do que os outros e a gente não se percebe. Então a gente tem que realmente pedir a Deus para nos livrar da soberba. Então, continuando aqui, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. E aí eu percebi o quanto a gente precisa de Deus, né? Que a gente não consegue lutar as batalhas da nossa casa, do nosso dia a dia sozinho. E primeiro, não tem como a gente querer que a nossa casa seja um céu cheio de paz só pedindo para Deus, mas a gente precisa se atentar à palavra dele e começar a praticar, começar realmente a viver isso, para que a nossa casa seja transformada num céu. E eu acho interessante que a gente vai materializando isso no nosso cuidado com a casa. Você vai vendo que tem sempre quando a gente está distante desse céu, né, a gente começa a trazer essa energia para dentro da nossa casa, sabe? A gente é que dá essa energia para nossa casa, seja ela negativa, seja ela positiva. E eu quero ler para vocês aqui um texto que está no livro de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 21, que diz assim: Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, em segurança está tudo o que tem. Se vier, porém, outro mais forte do que ele, vence-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus bens. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Até aqui, gente, eu entendo que Jesus fala que se a gente simplesmente não fizer nada, a gente já está colaborando, porque eu vou dar um exemplo assim. Todos os dias a gente precisa fazer trabalhos de limpeza em casa, né? Então a gente precisa estar sempre cuidando da manutenção, tá sempre varrendo, tá sempre passando um pano, tá sempre lavando uma louça suja. Então, se você simplesmente sentar e não fizer nada, é como se você estivesse colaborando para que a sujeira tomasse conta. Então, com Jesus é assim, se você está com ele, servindo a ele, você está trabalhando, sempre vai ter algo para você fazer. Se você simplesmente não faz nada, você pode não estar sujando, ajudando a sujar, por exemplo, se você não está usando nada. Mas só em você estar ali sem fazer nada, é como se você já está colaborando para a sujeira. Então, da mesma forma, para Jesus, se a gente não está fazendo nada diante do reino dele, não fazendo nada para trazer o reino dele para dentro da nossa casa, então a gente está colaborando para que esse reino não chegue na nossa casa, né? Se a gente não colabora para o céu dentro da nossa casa, então a gente está colaborando para o inferno. Eu vou continuar aqui no versículo 23.
Já falei o 23. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos em busca de descanso, mas não o acha. Então diz: voltarei para minha casa, donde saí. Quando chega, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Ele não quer perder essa casa de novo, né? Como quando ele foi expulso. Né? Aqui Jesus está falando no contexto que ele estava expulsando um demônio de uma pessoa. E aí ele está dizendo que a gente precisa fortalecer a segurança, por exemplo, da casa. E o espírito imundo é tão sabido que se ele volta, ele vai chamar mais outros para que junto com esses outros eles sejam mais fortes para permanecer na casa. Ele sabe que se ele ficar sozinho, novamente ele pode ser expulso dessa casa, desse corpo. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aí diz uma mulher, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que lhe trouxe e os peitos em que te amamentaste. Mas ele disse, Jesus respondeu essa mulher assim: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus falou isso. Bem-aventurados os que ouvem, são felizes aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e praticam. Então a palavra de Deus não é somente para ficar sendo repetida, mas é preciso praticar. Se a gente consegue se esforçar em cumprir isso, em praticar a palavra de Deus, automaticamente o céu virá até a nossa casa. E o que eu entendi nesses dias é que, ao invés de ficar se preocupando com o exterior, por exemplo, da sua casa, achando que o problema é exterior, a gente tem que começar com o nosso interior. Então, para a gente poder ter uma casa onde seja um céu, onde a gente se sinta bem, não é questão de pintar a casa, de comprar móveis confortáveis, né? Tem vários provérbios também que falam sobre isso, né? Lê lá no Provérbios capítulo 15 que você vai ver. Então, se você é essa casa onde habita esse céu, você vai externalizar isso para dentro da sua casa e para todo lugar que você for, né? Então, eu percebi isso nesses dias e eu queria chamar a atenção de vocês aqui nesse vídeo para isso, né? Então, se você quer ter essa casa que seja um céu, ao invés de ficar se preocupando com o exterior, comece a se preocupar com o seu interior. Cuide de você, cuide da sua saúde, cuide do seu sono, cuide em fortalecer o seu espírito procurando a Bíblia. Se você não está conseguindo orar pela sua família, comece a ouvir um louvor, né? Músicas que falem de Deus, né? Músicas que tragam a presença de Deus, que te elevem à presença de Deus, né? Invoque a Deus através do louvor e você vai sendo transformado pelo seu interior, e você sendo transformado, você vai transformar a sua casa, com certeza, né? Você vai derramar dessa paz sobre a sua casa e toda ela vai ser abençoada. O único esforço que você precisa fazer é praticar essa palavra que você encontra na Bíblia, né? Se você não tem a Bíblia impressa, você consegue acessar ela pela internet. Você pode ler alguns versículos, né? Mas a gente precisa alimentar o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito e vencer, né, esse inferno que muitas vezes pode vir sobre a gente. Existem pessoas que causam um inferno,
que fazem o inferno, mas essas pessoas fazem isso porque elas têm o inferno dentro delas, né? Então essas pessoas têm o inferno dentro de si e querem replicar isso, não porque seja o seu propósito, mas é porque é o propósito do inferno que está dentro dela, transformar a vida das outras pessoas que convivem com ela no inferno também. Então, ao invés de ficar apontando o dedo para essas pessoas, ao invés de ficar só pregando o que a palavra diz, pratique a palavra. E aí você vai ter um céu dentro de você para combater esse inferno na vida dessa pessoa, ao invés de olhar para ela como uma culpada de todos os problemas, né? Então eu deixo essa mensagem aqui para você, espero que abençoe a sua vida de uma forma que venha trazer transformação. Tchau e até o próximo vídeo.